Bom, esse vídeo de hoje vai para você que nos acompanha desde o começo do canal. Porque muito especial, né? A gente começou no Festival Indie no ano passado, com Na Praia à Noite Sozinha. Estamos cá, quase um ano de canal. Novamente. E o que? Firmes e fortes. E com filme oriental, porque, mais né? uma vez. Manter meio... Não é bem uma tradição, porque são países diferentes, mas... Tá no mesmo continente. Bom, e pra quem não conhece o Festival Indie, ele é um festival que acontece aqui em São Paulo e acontece em BH também, mas infelizmente esse ano aí, por conta da nossa situação política e socioeconômica, ele não vai rolar lá, ele só vai rolar aqui em São Paulo. E reduzido também. E reduzido, né? São quantos filmes? 14 filmes. E a gente fica muito feliz aí, porque é um festival de resistência. Porque você vê que é um festival que traz um olhar bem peculiar do cinema, assim, de vários lugares do mundo, assim, lugares que poucas vezes a gente tem acesso aos filmes, E muito né? foco à Ásia, porque acho que a maior parte dos filmes são asiáticos, né? Filipinos, né? Que tem o nosso querido, grande Lav Dias. Grande, né? Dias. Grande, de fazer filmes de 1000 horas. Mas esse ano ele conseguiu. Teve um cara que conseguiu bater ele, né? Acho que daqui da América Latina. Um filme chamado La Flor, acho com que tem 14 horas. tem você 804 minutos, uma coisa assim. Você vem em 3 sessões de 4 horas, 4 horas e meia. E você vai pensando, não é aquela sessão que você para um tempinho, é aquela sessão assim, o cara, ele chega e fala, vamos passar o filme como o diretor nos concedeu. Então, ó, é uma talagada só de filme, sem parar. Então, se quiser ir no banheiro, você vai, mas o filme não para, não. E assim, são filmes que você pode ver só pelo título, só pela duração de quão transgressores eles são. Porque Sim. a gente comentou desses de duração, mas, por exemplo, tem um filme que chama Estrela. E, tipo, não é estrela escrito estrela, é tipo uma estrela. Cara, mas eu acho que é uma curadoria muito especial, de verdade. É uma curadoria que traz novos olhares e é uma curadoria muito resistente. O Sesc tá de parabéns ainda em acreditar nesse festival, em continuar aí investindo na arte. Bom, então só dando alguns destaques do que vai ter no Indie, enfim, se você tá meio perdido com as estrelas e tudo mais. Tem o filme do Lav Dias, que a gente comentou. Tem quantas horas o filme do Lav Dias? Eu, se não me engano, acho que esse daí tem umas 4. Esse filme 3 e pouco. Eu acho que é 4 horas, 4 e é um pouquinho, musical, né? É um preto e branco, filipino. Então prepare-se, pra poucos. Inclusive, eu acho que não é pra mim, não. Esse ano acho que eu não tenho mais idade pra assistir Lav Dias. Acho que Nunca tive, na verdade. Mas aí tem esse outro filme, Um Elefante Sentado Quieto, que é um diretor taiwanês ou chinês, se não me engano, que acabou até se suicidando. Infelizmente, o filme também bombou bastante. Tem um filme que também passou lá em Cannes, junto com o que a gente vai falar hoje, que é Uma Longa Jornada Noite Adentro, que é um filme que inclusive eu estava muito interessado para assistir. E o filme de hoje, que é o Asako 1 e 2, que participou da mostra competitiva lá de Cannes, né? A competição, a principal competição, né? A competição oficial. Lá no Festival de Cannes ele é assim, ele foi morno. As pessoas não falaram tão bem, mas também não falaram Parece tão que mal. não falaram, né? Foi embora. Foi um filme que passou um pouco despercebido e a gente entende mais ou menos por que isso aconteceu. Apesar de eu ter gostado do filme até. Não, eu acho que não é um filme ruim. Eu não acho que é um filme ruim. Eu acho. Você acha ruim? Mas eu acho que tem coisa interessante. Tá vendo? O Natan tá ficando mais amargo do que eu. Todo mundo fica falando que eu não gosto das coisas e não sei o que, Esse filme é um saco. Não é um saco. A saco. Não é. E não vem fazer piada de saco com a saco. Então agora vem e me fale a sinopse. Vai, mande lá. Vamos lá. A Sako é uma adolescente que se apaixona loucamente por um jovem misterioso. Eles têm aí um amor intenso e do nada ele some. Ela sofre bastante. Anos depois ela se muda de cidade e conhece um outro rapaz que curiosamente é igual a ele, ela se apaixona também por ele e aí disso surge um grande conflito interno, e nisso é um conflito interno dela, né? E a história se desenvolve. Para começar pelo título, acho que é um título interessante, é um título até bastante curioso e literal para mim, porque na verdade esse Asako 1 e 2 ele conta as duas fases dessa garota, né? O primeiro é uma adolescente, acho que um pouco mais ingênuo, e a segunda parte é de uma mulher mais frustrada, que carrega trauma. Ela consegue se descobrir através do outro, através do amor, da paixão que ela tem. E eu acho que é interessante porque, assim, apesar do filme ele ser literal, dividir esse 1 e 2, a gente entender os momentos também, como a gente tinha comentado lá na Ferrugem, que é bem dividido, você vê que na segunda parte ela tem muitos elementos da primeira. Você vê que tem um plot twist que ela renova algumas crenças que ela tinha na parte 1. Então, teoricamente, esse 1 e 2 é uma coisa até que meio irônica, né? Porque a gente na vida, a gente fala assim, putz, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu era hoje. Mas, na verdade, você não deixa de ser a mesma pessoa. Você só foi evoluindo e ainda tem alguns traços dessa primeira parte. Então, acho que é interessante essa ironia que o título faz. E uma coisa muito curiosa com o título é que quando ele foi lançado lá no Festival de Cannes, que eu vi meio do que se tratava, eu pensei que ele era uma coisa meio Hang Sang-soo, porque ele tem, nos filmes dele ele costuma contar a mesma história 2 vezes, né?
Inclusive no Certo Agora, No Errado Antes, que é um dos filmes que eu mais gosto dele, ele conta a mesma história de amor com 2 desfechos diferentes, né? E nesse filme, por conta do título, minha ingenuidade achou que o quê? Ele ia também ter essa premissa, né? De contar essas 2 versões da história da Asako. Mas isso também não era um juízo de valores, eu não achava que o filme seria melhor ou pior por conta disso. Até porque, assim, o filme, ele, de certa forma, apesar de não contar essa mesma história 2 vezes, você vê que tem uma coisa, não sei se é até meio ingênua, mas aquele negócio de destino, né? Que a pessoa, quando ela tem um tipo de pessoa de quem ela gosta, quando ela tem um porte físico, quando ela é de certo jeito, ela se apaixona de formas muito semelhantes, apesar das pessoas poderem ser totalmente diferentes. É quase uma assim. reencarnação, né? O filme ele passa por uma reencarnação de alguém que não morreu, né? São fantasmas também, né? Porque esse cara é um fantasma recorrente na vida dela. Que é inclusive uma coisa que eu acho que é interessante, mas ao mesmo tempo desinteressante logo a seguir. Mas vou explicar isso melhor. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa positiva. Não, acho que Cerrou, já não tem mais nada de bom. Assim, é que também outra coisa que é difícil da gente ter um parâmetro são atuações, né? Porque quando a gente fala de atuações brasileiras ou de filmes norte-americanos, que a gente já está acostumado a assistir bastante, a gente já começa a entender um padrão de atuação que é bom e que é ruim. Mas acho que por conta da barreira da língua é mais difícil a gente analisar se a gente gosta ou não das atuações. Mas nesse filme, sei lá, pra mim foram bem convincentes, eu gosto. Não sei se você desgosta ou gosta. Não é que eu desgoste, mas assim, até mesmo você citou o Sansô. Se você Sim. comparar as 2 atuações, são tipo... Eu acho que assim, é muito estereotipada a forma como são as do Asako. Eu acho que tem até muito um paralelo com aqueles doramas, né? Que são aquelas Sim. novelas Mas você não acha que tem coreanas. você não acha que tem um pouco da Naomi Kawase, assim, no filme? Assim, Eu também não gostei daquele filme Sim, Esplendor. o último porque- não. O Esplendor Mas realmente os é anteriores ruim. eu não assisti, mas... O Sabor da Vida é muito bom e eu acho que ele também tem essa coisa do melodrama. Do doce. O Ozu também já trazia essa coisa mais doce, Mas sabe né? por que esse negócio do dorama que eu falo? Não que assim, eles têm uma estética e eu acho que tem obras, eu não sou super conhecedor, assisti poucas coisas. Aqui nesse filme eu acho que ele tem tanto questões de atuação quanto estéticas que você pode pegar e falar, putz, mas isso parece muito dorama, parece um pouco over the top, sabe? Então, por exemplo, na questão de interpretação, você pega aquela menina que é super romântica, que é quase um amor irracional pelos 2 personagens e que se joga e começa a falar aquelas frases, como eu amo e sei lá o quê. E aí, por outro lado, você tem aquele segundo personagem, o segundo namorado, que é quase um namorado de margarina, né? Propaganda de margarina. Que Ele ele é perfeito, totalmente perfeito, certo, íntegro, aquele japonês, assim, que, tipo, você não pode... É irretocável. Sim. E aí, por exemplo, você pega questões estéticas. Eu acho que a cena inicial do filme, aquele slow motion, com eles se Com encontrando... a música com sintetizadores, até no Japão as músicas com sintetizadores estão chegando. Um outro elemento também que é muito forte é aquele humor quase que ingênuo, né? Infantil. E nesse filme, assim, pra mim, algumas piadinhas elas funcionaram, mas tem várias que pra mim são nesse naipe. Ao ponto de, por exemplo, Baku significa anta. E aí ele encontra lá o segundo namorado e fala assim, você parece um Baku. Aí o moço vai de noite, vai pesquisar anta. Eu não pareço uma anta. Cara, eu acho que isso... Mas eu acho que isso é um... Eu não sei. Eu acho que isso é muito estética desses negócios. Me incomoda porque, por exemplo, você vai pegar e comparar com o Hong Sang-soo, porra, é uma carga dramática, são atuações muito mais incisivas e também engraçadas. Mas ainda você falando desse lance da atuação, tem uma ironia grande aí nessa história. Porque tem uma das personagens que ela é atriz, e um outro personagem, enfim, que faz parte do ciclo de amizade desse elenco, ele reclama que a atuação dela é muito exagerada, enfim, ela é muito marcada e tal. Eu acho que isso talvez seja uma ironia, uma brincadeira com esse próprio melodrama do filme, que eu acho que ele não é inocente, eu acho que ele é mais irônico do que inocente. Eu acho que, na verdade, não sei se ele brinca com a estética, porque são momentos muito pontuais, e eu acho que é uma coisa que, inclusive, eu gosto do filme. Eu acho que todos os momentos em que os personagens eles tentam ser fofos, tentam ser aquele negocinho do dorama, eu acho um Asako. Agora, quando... Você usou a piada do Asako? 2 vezes que ele faz essa piada, só pra deixar claro. Mas eu gosto muito das cenas em que você tem ou um conflito, como por exemplo nessa que você fala, ou quando elas estão conversando sobre banalidades, que tem um momento que elas estão conversando as 3 sentadas num sofá. Por quê? Porque são momentos em que você tem uma câmera mais fixa, em que ficam longos planos das pessoas conversando, das pessoas tretando, e você vê tipo o personagem lá atrás reagindo à ação de 2 anteriores, e aí mais uma vez a gente volta ao grande mestre Sansô, que também fazia muito isso, e eu acho que você tem muito poder de dramaticidade nessas cenas. Então eu acho que esses momentos são interessantes. Tem umas quebras também, porque tem uns momentos de estranhamento, tem umas cenas estranhas assim que eu acho que dá um tom legal pro filme. Inclusive, o próprio começo mesmo, quando você menos citou, quando eles começam a flertar, aquele personagem ele é muito estranho. O personagem que a Asako se apaixona, né? O primeiro namorado dela. O Baku. Então você não consegue entender ele muito bem. Então eu acho que esses estranhamentos dão um toque a mais pro filme que eu gosto. Que
é o meu grande problema com o filme. Se eu pudesse resumir em uma frase... É mesmo? É o seguinte, eu acho que todos os momentos em que o filme ele tenta ousar, ele se sabota na cena logo a seguir. E eu acho que o grande exemplo disso é o plot, que a gente não vai comentar aqui, mas acontece uma grande reviravolta lá no meio do filme. Que eu acho que ele poderia terminar ali, né? Exatamente. Seria muito bom. E o que acontece? Ele entra assim, num negócio melodramático, romântico, e pra mim o que acontece? Nesse momento, até as cenas de conflito, até as cenas de conversa de banalidade são insuportáveis. Porque aí entra uma música que fica o tempo inteiro, aquele personagem chorando lá e cá, uma personagem que não se entende com ela mesma. Eu concordo com você também. Eu acho que antes desse plot twist aí do final, eu gosto dessas incertezas dessa personagem, do desenvolvimento dela e do desenvolvimento da história, mas infelizmente ele acaba se perdendo aí no finalzinho, infelizmente. Mas ainda assim eu acho que de tudo ele não estraga a experiência do filme como um todo. Eu acho também, porque eu acho que essas incertezas não existem, e eu vou dar um outro exemplo desse negócio de como ela ousa e logo na cena seguinte ele já destraga. Tem um momento que, quando ela volta pra cidadezinha de Osaka e entra na casa dela, chega lá o Baku, bate na porta dela, ela abre a porta, toma um susto e fecha. Ela vai, derruba o prato e fica num negócio meio atordoada, gritando. E aí logo após, quem que entra? O marido dela de fato com os amigos. O que eu tinha pensado nessa cena? Que era meio que uma coisa psicológica dela. Ela tava confundindo e tudo mais. E talvez possa... Não, sim, eu acho isso interessante. Mas aí depois, o que acontece? Tem aquela cena do plot e, tipo, ele não explora em mais nenhum momento esse conflito psicológico que ela teria. Já logo a seguir já tem esse plot twist. Pô, mas se fosse desenvolver esse filme, ia ter quanta... Ia ter o quê? O tamanho do filme do Lavi Dias? Não. Imagina aí começar a Mas, desenvolver o estado dizendo... de espírito dela. Não, mas exatamente, ela começou a desenvolver o estado de espírito, não passou nem 10 minutos, já passou. Não, isso que você tava falando que ela era mais complexa, eu não acho, porque o filme inteiro é ela assim, naquela fofinha e tudo mais, quando ela começa a ter uma faísca dela ter uma complexidade, ponto, já vira. Não, eu acho que mais. se o filme fosse aí explorar isso, eu acho que aí sim o filme ia ficar chatíssimo. Não dava. Então, ou ele teria que ter explorado isso antes, né? Então, ou... Eu concordo. Eu acho que pra mim deveria ter sido explorado antes. Ter toda essa questão da dualidade, dos dois, do duplo, que eu acho que é super interessante, a gente já comentou no Amante Duplo. Só que ele não desenvolve. E aí quando Será? ele Amante decide, duplo japonês? Quando ele decide desenvolver, ele faz... Então eu acho que assim, pra mim não desenvolvia, não tentava usar e depois já quebrar na próxima cara. Mas você só assim. quer o quê? Filmes ousados? Você só quer ousadia? E outra coisa, eu acho ainda pior. Eu tô bravo aqui. Esse Natan tá muito chato. Porque é o seguinte, além de ele ousar e se quebrar a cara logo em seguida, eu acho que em vários momentos ele é óbvio demais. Tem um momento que ele tenta quebrar esteticamente, que é quando tem uma câmera meio tremida, que ela tá lá num festival com os peixes, que é pra meio que representar ela bêbada. Só que, cara, é a coisa mais óbvia do mundo, assim. É um negócio que é só incorporado nessas... Calma, Natan, calma. Não, calma, respira. Tô pé no saco aqui, pô, tá difícil. Tá pistola esse Natan, tá pistola. Não, mas eu acho que assim, clichês são bons aí ser efeitos serem colocados, eu acho que é super pertinente com a cena. Se não tivesse colocado, talvez você ia reclamar que o filme também não tem nenhum ponto de ousadia. Sabe o que eu acho que é? Porque você acha que é um filme cria uma incoerência? É isso? Sim, porque é um filme super burocrático esteticamente, são planos super sempre parados, sempre focando nesses personagens e tudo mais, e ela tenta sair dessa estética minimamente, só que não conversa com nada, e pra mim só soa uma cena, ou por um lado, gratuita, ou estranha. Então, assim, eu acho... Estranho. Por que estranho? E no final também tem aquelas questões de quebrar a quarta parede, que também tem no começo do filme, que eu acho ridículo, cara. Eu acho um dia que você assistir filme com o Natan, uma coisa que ele odeia são filmes que terminam o quê? Com o personagem olhando pra câmera. Cara, quando o filme terminou, eu olhei pro lado e sabia que Natan não tinha gostado daquele final. Tem exceções, eu acho que já foi bem... Eu acho que é uma coisa que a gente até tinha conversado. Tem modos e modos a serem utilizados. Não tem como você simplesmente olhar e não criar sentido nenhum. Eu acho que existem filmes que você consegue fazer isso. Cara, eu acho que a forma como o filme termina também, essa coisa de olhar pra câmera, eu acho que ele é super pertinente. Meloso também. Eu acho, vamos compartilhar desse momento em que que esse casal aí teve um momento de sintonia junto com o espectador. É porque eu acho que o filme ele é até um pouco literal no final, né? Pela última frase, né? Porque eles moram em frente a um rio e ele fala, nossa, mas como esse rio é sujo, né? Mas ela fala, mas ele é bonito. Então ele meio que representa esse relacionamento dos dois, né? Cheio de altos e baixos. Olha que poético, Natan. Mas enfim, vamos encerrar esse vídeo. Sim. Eu queria dizer o seguinte, eu não gostei do filme, aparentemente ele gostou um pouco mais. Gostei. Mas espero aí que os próximos filmes do Indy, vocês possam ter a oportunidade de assistir, sejam mais interessantes do que esse filme.
É isso É aí. isso aí, gente. Vamos curtir o indie, vamos curtir filme de 14 horas, sim. Vamos curtir La Vidia, sim, de 1000 horas. Vamos morrer no cinema, vamos olhar. Cantar junto em filipino. Já aprende filipino, já sai. Não, então assim, por favor, vão ao cinema, vão lá no CineSesc assistir os filmes do indie, porque, porra, eles estão aí investindo na arte, então a gente tem que comparecer também. Você quer dizer alguma coisa? Eu ia fazer uma piadinha com o Asako de novo, mas... Não vai fazer piada. gente Se é pra encerra. fazer isso, eu te corto e você não vai falar nada, eu vou encerrar logo de uma vez. Então valeu Tchau. e até a próxima. Falou!